Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus queridos, estamos agora iniciando o ano novo, 2022. Quero, assim, externar minha alegria de estarmos aqui juntos, né? Isso é motivo de que nós vencemos, né? Atravessamos mais um ano. Mas queremos agradecer pela vida dos nossos superintendentes, das nossas EBDs, nosso pastor-presidente, enfim, toda a mesa diretora. Deus continue abençoando a todos vocês que têm estendido as mãos por cada um de nós e têm orado por nós. Quero agradecer pela vossa vida, caro professor, caro aluno da EBD, que tem se esmerilhado para, assim, transmitir esta lição que é de muita valia. E, a propósito, o nosso tema para os jovens, nós estamos a primeira lição para adolescentes, a faixa etária de adolescentes, que tem por título Criados à imagem de Deus. Criados à imagem de Deus. Você pode estar pensando assim, eita, a imagem... Mas que imagem é essa? O que é que esta imagem quer dizer? O que é que este tema quer dizer? Eu fui criado à imagem, né, de Deus. E agora, que imagem é essa? É uma imagem que aparece como você olha no espelho? Então, é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá certo? Então, temos o tema, né, da nossa lição, o texto, a leitura bíblica em classe da nossa lição, que está baseado em Gênesis capítulo 1 e versículos de 26 a 31, aonde Deus ele formou, fez a criação do ser humano. Aleluia! Mas eu quero abordar junto com você, caro professor, caro aluno, acerca de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 27, que diz assim: Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou, homem e mulher. Olha que interessante aqui, que palavra maravilhosa. Deus, Ele criou os seres humanos, criou a gente, não é? Criou cada um de nós. E eu posso destacar aqui 3 pontos, que é a criação do ser humano e a aparência, a imagem dele refletindo em nós. E ele criou parecidos com ele. Então, ele nos formou parecido, Deus nos formou parecido com ele. Que coisa interessante, não é? Então, e o terceiro ponto é que ele os criou homem e mulher. Olha que interessante, caro professor, caro aluno, ele não só criou uma pessoa, ele criou 2 pessoas, e 2 pessoas diferentes. Homem e mulher, totalmente diferente, totalmente oposto. Homem e mulher, Deus os criou. Mas qual a finalidade desta criação? Qual a finalidade de Deus ter criado 2 seres humanos e opostos, diferentes, não é? É o que a gente vai chegar lá na frente, não é? Então, temos o propósito, os objetivos desta lição, caro professor, para que você possa indicar aos seus alunos, né, em sala de aula, é que o primeiro objetivo é entender que Deus, no caso, que o homem e a mulher foram formados ou criados por Deus. Entender. Mostre para os seus alunos por quê. Deus, ele criou o homem e a mulher
e que eles realmente foram formados por Deus. E explicar também o que significa a imagem de Deus, não é? A imagem de Deus no ser humano. Olha, a imagem de Deus em mim, como pode acontecer isso? Então, são coisas que você, professor, irá ensinar o seu aluno na sala de aula. E este é um tema muito sugestivo e muito maravilhoso. E o terceiro ponto é mostrar que o Criador fez o ser humano para viver em sociedade. Isto quer dizer que, peraí, se Deus criou o homem para viver em sociedade, de acordo com a leitura em classe, é que o homem, né, estava numa situação de solidão, não é? Talvez a gente pode entender deste lado a questão de Deus, ele fazer com que o homem viva em sociedade, mas, na prática, todo ser humano precisa estar em sociedade, envolvido com as pessoas. Ninguém subsiste sozinho. Todos precisam de todos. Eu não posso dizer que eu não preciso de você, não é? E o professor não pode dizer que não precisa do aluno. Olha, uma dependência, uma cadeia que um depende do outro, não é? Então, vamos aprender isso aí. Então, meus queridos, o primeiro ponto da nossa lição, ela vai falar sobre a criação humana. E temos 3 subtópicos, né? Tópicos bem interessante, que quando vai no começo da criação do ser humano, da criação do mundo, já Deus tinha feito obras maravilhosas apenas com a sua palavra. E ele disse, haja luz, né? A gente vai ver lá em Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Deus fez tudo com a sua palavra. Já o homem, a criação do homem foi diferente. Deus, ele quando formou as pessoas, não houve ordem, como anteriormente. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ele disse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, mas por que temos essa imagem, essa semelhança de Deus? Então, explique para os seus alunos porque eles vão ficar, que imagem é essa? Cada um irá pensar numa coisa, pensar, que imagem é essa? O que é que forma essa imagem? Será que é uma imagem visível, física? Que imagem é esta que Deus, ele formou em cada um de nós? O que temos, né, de Deus? Então, a imagem reflete, explique aos seus alunos que a imagem é a capacidade de adorar, de orar, de estar em comunhão com Deus. Esta imagem não é uma imagem física, como a consciência da existência, da raciocinalidade, a capacidade de pensar, o livre-arbítrio, o poder de fazer escolhas, de se arrepender e mudar de vida, o senso moral, que é o entendimento que a gente tem do certo e do errado. Existe o certo e existe o errado. Existe a obediência e existe a desobediência. Então, tudo isso reflete a imagem de Deus. Quando eu estou obedecendo,
Eu estou refletindo a imagem de Deus. É como se tivesse um espelho, Deus estivesse manifestando a sua imagem em mim e eu estivesse transmitindo para cada um de vós ou para as pessoas que me vê. Então, quando eu oro, quando eu adoro, quando eu busco a Deus, eu estou refletindo a imagem de Deus, porque é o que Deus ele quer que eu faça. Então, quando eu faço a vontade de Deus, eu estou refletindo a imagem de Deus. Mas quando eu não estou fazendo a vontade de Deus, qual é a vontade? A vontade de quem que eu estou fazendo, não é? Então, tudo é um tema muito sugestivo para que você possa passar na sua sala de aula junto com seus alunos. Então, dentro do segundo ponto desta lição, que vai falar sobre o propósito das bênçãos de Deus, que podem apagar, né? E que podem trazer frutificação, podem trazer a multiplicação e podem povoar a terra. Existem 3 propósitos na nossa lição que possamos abordar com afinco, de que esse propósito, a frutificação, a multiplicação e o povoamento da terra, onde vamos ver aqui, é importante destacar que essa bênção também foi liberada sobre os animais, que os animais se multiplicaram, os animais, né, tiveram outros animais, mas que foram o quê? Que foram macho e fêmea. Porque se não fosse assim, não poderia ter a multiplicação, né? Não poderia povoar, não poderia gerar, não é isso? Então, dentro também, acompanhando o ponto interessante desta lição, que devemos abordar com afinco, é a questão da criação da família. Deus ele teve o propósito de criar o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, e dessa imagem e semelhança ele derramar as suas bênçãos para que o homem ele pudesse expandir, multiplicar, né, ampliar. E agora, no propósito da criação da família, a gente vê também no Salmo 128, que é interessante. Veja só, que coisa interessante eu quero ler aqui, compartilhar com cada um de vós. Que diz assim no Salmo 128, feliz é aquele que teme a Deus. O Senhor vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará e o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da sua mesa, ou em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Veja que interessante o propósito de Deus para a família, a criação da família, que Deus, dentro deste tema, ou dentro destes tópicos, a gente vai ver a proteção contra a solidão, que o texto vai dizer que em
Gênesis capítulo 2 e versículo 18, vai dizer que não é bom que o homem esteja só, não é? E a companheira, que não é importante entender que o papel da mulher, é importante entender que o papel da mulher na criação é muito importante. Então, foi instituída a primeira família, Adão e Eva, lá em Gênesis. E para entendimento, para que nós concluamos esta aula, é que Deus ele criou, formou o homem, a sua imagem, a semelhança, e ele deu ao homem, formou o homem, né, do pó da terra, soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Agora também ele formou a mulher, né? E neste momento agora ele entrega a mulher ao homem. Pessoas opostas, o homem, a mulher. E agora ele reúne esses dois, e a sua palavra nos diz que esses dois viram uma só carne, homem e mulher. E agora, daí, este homem e mulher, eles vão procriar e ter filhos. É como diz o Salmo 128. Vão procriar e ter filhos. E viverem as suas vidas, porque a família só pode ser constituída se estiver o homem, a mulher e completando com os filhos. É aonde a família, ou onde a família irá crescer ou ser uma família de verdade. É importante, meu caro professor, que você passe esta conscientização para os seus alunos, diante de um mundo tão corrompido que nós vivemos, diante de uma geração tão conturbada que nós vivemos, mas que o Senhor, ele formou o homem e a mulher, ele formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E se o homem é imagem de Deus, ele vai fazer conforme o que a palavra de Deus ele vai lhe ensinar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa aula debaixo do sangue de Jesus. Deus abençoe, meus queridos. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.